Livre para todos os públicos. Olá pessoal, terça-feira, 6 de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das notícias e os principais destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá, Rede TVT. Participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no nosso vídeo, compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 99798 4042. Acesse também o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Vamos para as notícias. Novas denúncias da Vaza Jato. El País e Intercept Brasil publicaram agora há pouco mensagens que apontam para uma busca sistemática de Deltan Dallagnol por maneiras de afastar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal das ações da Lava Jato. Mas não apenas ele. Deltan teria dito em troca de mensagens, abre aspas, eu sonho que Toffoli e Gilmar Mendes acabem fora do STF. Risos, 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 fecha aspas. O procurador chegou a mobilizar assistentes para produzir um documento com o propósito de mostrar eventuais incongruências de Mendes com os casos da Lava Jato. Os procuradores foram ainda além, planejaram acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro. Lembrando que ministros do STF não podem ser investigados por procuradores de primeira instância, mas apenas pela Procuradoria-Geral da República. No entanto, Dallagnol escreveu por que acreditava que Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, não entraria em confronto com o ministro. Dá uma olhada nessa mensagem, veja só. Deltan escreve assim, olha, caros, a Raquel Dodge, procuradora, não confronta o Gilmar Mendes, provavelmente por conta do sonho com uma cadeira no Supremo, mas ele está passando de todos os limites. Ou passamos a falar publicamente que a sociedade tem um encontro marcado com o impeachment de Gilmar, e se você não gosta do Gilmar, a culpa é do Eunício Oliveira, ou então precisamos cobrar posição pública da Procuradoria-Geral da República. Sei que devemos medir palavras e nada disso é bom, mas Gilmar está abusando todos os limites. Essa mensagem de Deltan Dallagnol, publicada pelo jornal El País agora há pouco. Sobre essas revelações, a gente conversa agora com o jornalista Miguel do Rosário, do blog O Cafezinho. Oi, Miguel, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em receber você aqui no Bom para Todos. Miguel, olha só, ontem mesmo a gente comentava que Gilmar Mendes falou sobre o último vazamento em que o nome dele tinha aparecido e ele até chegou a chamar a Lava Jato de organização criminosa, ficou bem nervoso com tudo isso. Imagina agora! O Gilmar Mendes é o juiz mais forte do STF, né? Ele há muito tempo que ele é o homem forte do STF. Então, essa revelação aí vai gerar uma reação furiosa do Gilmar. E eu quero ver agora o Deltan segurar essa, né? Porque os diálogos mostram um jogo muito sujo do Deltan. Eu até separei um trecho aqui que mostra o modus operandi da Lava Jato durante todo esse processo, que o Dallagnol fala com seus colegas para usar a imprensa, para jogar a história para a imprensa. Ele fala, tem que botar no papel, mostrar suspeição, pegar quem trabalhava nessa época no mesmo local. Imprensa é o ideal. Os outros colegas que tentam até puxar o freio do Deltan. O Deltan, que é o mais curioso, é o Savonarola, né? Para citar aquele personagem do Renascimento, que era um moralista histérico. E ele tenta enlamear a reputação do juiz do Supremo através da imprensa, através de vazamentos, através de publicação de suspeitas, né? E eles ainda, você vê o grau de leviandade deles, que eles falam de um boato que a Força Tarefa de São Paulo falou
que teria uma conta na Suíça do Gilmar Mendes, e era um boato. É impressionante também a irresponsabilidade deles e falando desse tipo de coisa no Telegram, né? Você vê que coisas, ameaçar juiz do Supremo. Então agora está bem claro aí que ficou bem claro que aquilo que a gente que a própria Lava Jato falava muito, que era a questão da impunidade, né, que gera a sensação de onipotência, é justamente o que aconteceu com esses procuradores, né? Esses diálogos mostram uma prepotência inacreditável. Eles falam em derrubar ministros do STF num chat com vários procuradores. Você vê que eles não têm nenhum cuidado, né? Que geralmente uma conversa assim, você fala pessoalmente, com cuidados, mas não, eles perderam qualquer tipo de prurido, qualquer tipo de cuidado. Agora vamos ver o que vai dar isso, mas essa aí foi bem grave, porque o que eu notei é que desses diálogos que mais causou repercussão foi justamente quando envolveu o STF. Exato. Né? Porque aí sim, eu estava inclusive um pouquinho assim, meio pessimista, porque a gente vai vendo as coisas se normalizarem, o Sérgio Moro, ele, na minha opinião, tentou dar uma espécie de golpe branco ali, falando que as autoridades do Brasil todas estavam hackeadas e que ele ia destruir os arquivos, né? O que chocou a opinião pública, porque se o Sérgio Moro fala que vai destruir os arquivos, isso significa que os arquivos vão ficar sob o controle dele. Só ele vai controlar os diálogos de supostos... E não tem prova de que houve esse hackeamento todo também estão das autoridades. Isso aí pode ser um blefe do Sérgio Moro. Mas quando vazou o diálogo envolvendo o STF agiu. E agora os diálogos estão no STF. A Polícia Federal mandou ontem para o STF, agora está lá no STF. Agora, inclusive, vamos poder ver se era blefe o Sérgio Moro, se as autoridades todas foram hackeadas, 1000 autoridades, todos os ministros, acho que é exagero. E agora também o Sérgio Moro não vai poder mais, nem o Sérgio Moro, nem o Dallagnol vão poder mais ficar dizendo que os diálogos não são autênticos, porque agora o STF vai poder chancelar a autenticidade dos diálogos, né? Então, eu acho que o jogo avançou bem agora. Também acho. Eu estava com o mesmo sentimento, mas acho que agora a temperatura voltou a subir. Mas olha só, não vamos ficar só na Vaza Jato, não. Tem mais notícias que eu quero que você comente. Vamos voltar aqui para o estúdio, porque olha só, pela manhã, hoje, numa coletiva em Sobradinho, na Bahia, Jair Bolsonaro voltou a atacar governadores do Nordeste e assumiu retaliação aos estados cujos governantes não apoiarem seu governo. Vamos ver. Minutinho, a gente já vai ver. Lembrando que é numa coletiva de imprensa... Primeiro que eu não fiz discurso nenhum sobre Paraíba e Nordeste. Eu cochichei no ouvido do ministro Rony Lorenzoni. Eu me referi ao governador da Paraíba e do Maranhão. Porque eles procuram o nosso ministério, conseguem coisas como outra qualquer, chegam no seu respectivo estado, alardeiam a façanha de ter conseguido recursos para o seu estado e descem a borduna em cima de mim. Então o que eu quero desses dois governadores? Não vou negar nada para os estados, mas se eles quiserem que realmente isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, eu não vou ter conversa com eles, vamos divulgar obras junto a prefeituras, o que eu acho que poderia ser não ser producente. Eu não quero fazer política, mas não posso admitir que governadores como da Bahia, da Paraíba, ou melhor, do Maranhão e da Paraíba façam politicalha no tocante a minha pessoa. Eu vi hoje uma matéria na Carta Capital, o Flávio Dino como o melhor governador do Brasil, pago das 3 páginas, pago por dinheiro dos governadores do próprio Nordeste, para fazer campanha, publicidade na Carta Capital. É o fim da picada, pô. Não é isso que nós precisamos.
Olha só, nós procuramos a revista Carta Capital, que respondeu com a seguinte nota, abre aspas, o ex-capitão Bolsonaro não sabe que Carta Capital tem toda uma tradição de recusa de anúncios de origem discutível e jamais vendeu um único e escasso texto publicado em suas páginas. São notórias a desinformação e a prosopopeia deste senhor que ocupa o Palácio do Planalto, fecha aspas. Bolsonaro, perguntado mais uma vez sobre a indicação de seu filho Eduardo para a Embaixada de Nova York, encerrou essa entrevista coletiva, não antes de distribuir mais algumas ofensas aos jornalistas. Dá uma olhada. Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou. Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. E a gente volta a conversar com o Miguel do Rosário, do blog O Cafezinho. Miguel, é muito ofensível, principalmente em relação a nós jornalistas. Ele fala sobre essa questão, vocês estão fazendo um incrível trabalho, mas parece que ele diz assim, desde que seja favorável para mim, né? Porque senão não é um bom trabalho. E se compara a Johnny Bravo, que é um personagem reconhecidamente machista, burro, enfim, tapado. É muito absurdo isso tudo. É verdade. Para aí você ver que a queda vai ser alta do Bolsonaro, né? Porque o nível de deslumbramento que ele tem com o poder, né? O nível de embriaguez, é raro ver isso, né? Porque quando você ganha uma eleição, você sabe que quem perde tem que saber perder, mas quem ganha tem que saber ganhar. E o Bolsonaro, notoriamente, é um cara que não sabe ganhar. Ele parece um adolescente que ganhou, sei lá, uma partida de gamão. Ele não parece um cara que ganhou a presidência da República, ele não entende a correlação de forças. Então, ele está juntando, ele está reunindo a quantidade de adversários, porque as pessoas ficam caladas, né? Essas forças políticas, muitas forças políticas, econômicas, pelo fato de dependerem do governo ou terem medo, se calam no primeiro momento. Mas na primeira escorregadela, vão com força total para cima do Bolsonaro. Ele está cavando sua própria cova, porque não é assim que se age um governante. O governante tem que ser muito humilde, sabe? Tem que respeitar os adversários políticos, tem que procurar pacificar o país, justamente pensando já no futuro, pensando na estabilidade do seu governo. Você vê um desrespeito sistemático aos governadores do Nordeste. Isso aí não vai dar certo. Eu acho que o Bolsonaro, ele está... Isso é o lado bom, né? No meu caso, eu acho, porque você vê que ele é fraco, né? Ele é fraco, ele não vai durar muito, espera. Sim. Muita gente falando sobre essa questão de quando você ganha, você precisa governar para todos, e é isso que ele não tem feito. Sim, exatamente. Né? É isso que eu estava falando, você tem que saber ganhar, e o comportamento de um presidente da República, né, ele tem que ser completamente diferente daquele de campanha. Sim. Né? De campanha você tem uma dinâmica completamente diferente, você tem um adversário direto, você tem que reunir um conjunto de eleitores contra outro conjunto de eleitores, mas quando você governa, você tem que ser equânime, você tem que respeitar todo mundo, e o Bolsonaro, ele não está fazendo isso. E ao não fazer isso, ele está gerando cada vez mais animosidade dos setores sociais que estão se sentindo desrespeitados, setores poderosos estão se sentindo desrespeitados. Isso aí, às vezes, não aparece em pesquisas, né? Eu analiso pesquisa há muito tempo, mas tem coisa que não aparece em pesquisa, tem coisas que ficam mais profundo, sabe? Fica numa dimensão mais profunda da sociedade, só que quem observa a política sabe que existe, porque se você agride a sociedade, ela se ressente, né? Então, ela pode até, num primeiro momento, ficar mais quieta, esperar, né? Porque o povo brasileiro,
ele tem essa tradição muito pacífica. Nós não temos uma tradição muito feroz, né? Mas a reação vem, né? A reação vem, só que ela vai se acumulando nas profundezas aí da opinião pública. E o Bolsonaro é notório, você vê a falta de tato em lidar com a imprensa brasileira. É uma coisa até irônica, né, que a gente acompanha a imprensa brasileira. A gente sabe como a imprensa brasileira ela se notabilizou nos últimos anos justamente por um conservadorismo excessivo, por uma série de desequilíbrios na cobertura e que, de certa forma, também levaram à vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é tão tosco, ele não percebe nem que a imprensa, sabe, ela quer ser aliada dele, só que o poder sobe a cabeça, né? O poder enlouquece a pessoa. Então, ele está comprando briga com setores muito poderosos, o que é bom para a oposição. Sim. Miguel, muito obrigada pela sua participação, muito bom te ouvir. Obrigado a você, bom trabalho aí. Obrigada, um abraço, até mais, tchau, tchau. Não esquece, você que curte a TVT, contribua com o nosso financiamento coletivo para ajudar a manter e fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. Bom para Todos faz um rápido intervalo. Fica por aí que no próximo bloco a gente vai discutir impeachment de Jair Bolsonaro. Então, fica aguardando por esse bate-papo, por essa conversa aqui no estúdio, tá bom? Até daqui a pouco. Convidados. Estamos nas redes. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube. Não esquece de curtir, pessoal, para quem está acompanhando. Valéria Monson falou, passou da hora, anulação das eleições de 2018. Luan Barbosa falou, espero que seja possível o quanto antes, falando sobre o impeachment. Oi, pessoal, peraí, deixa eu dar oi para eles. Deixa eu pegar aqui os nomes certinhos. Vamos lá, espera aí. Tudo bom? Eu só estou achando qual que é cadê o seu nome? Eu sou o Paulo. Oi, Paulo. Tudo bom? Seja bem-vindo, Paulo. Prazer, Thalita. E o Gilberto. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Seja o celular faz, só? pessoal. Fiquem à vontade. Seguinte. Bom, na verdade, vamos partir bem do básico, tá bom? E aí? Senta aqui também? Isso. Deixa eu só tentar botar. Quando a gente tem um terceiro, senta ali, senão fiquem os dois aqui mais pertinho. Eu vou partir bem do basicão, tá bom? Cabe impeachment ou não, quais são as ressalvas, o que é possível nesse momento, e daí a gente vai conversando. Não precisa esperar muito a minha mediação, se vocês quiserem complementar um ao outro, enfim, mas é claro que eu vou dando uma guiada, tá bom? Tudo bem. Só desligar o celular. Isso. Vocês viram esse último vazamento? Acabei de ver. Ah, então tá bom, porque daí qualquer coisa a gente pode dar uma comentada também? Então tá bom. Ótimo. É isso. Deixa eu ver se tem mais algumas mensagens. No intervalo a gente fica aberto na internet. Quanto tempo a gente vai? A gente vai até as 4 agora. Ah, é? Tem o quê? Meia São hora? 3h18, tá bom? A gente tem mais um intervalo, a gente tem 2 Skypes. Vamos conversar com o Hugo Albuquerque, que vai falar um pouquinho mais sobre a Vaza Jato. E na última... Bom para todos, ao vivo de volta. Impeachment de Jair Bolsonaro. Pois é. Depois de uma semana de frases absurdas, opiniões preconceituosas, falta de decoro, começou a se disseminar nos meios políticos e nas redes sociais a ideia de impedimento do presidente Bolsonaro. Nosso papo no estúdio hoje é sobre essa possibilidade. A gente está com Gilberto Maringoni, professor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Paulo Nicole Ramires, professor de Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Boa tarde, Thalita. Vamos logo assim, direto ao ponto. E aí, é possível o impeachment de Bolsonaro ou não? Quais são as ressalvas nesse momento? Tem a parte jurídica, pela lei é possível? Tem as questões políticas que envolvem esse impedimento? É possível nesse momento? Quem começa? Olha, Thalita, eu acho que essa é a discussão que não vale a pena. Eu sinto ser um chato aqui. Porque nós estamos com uma pauta tão extensa,
nesse imbróglio que é o governo Bolsonaro. Por exemplo, hoje começa a votação, deve começar, ou hoje ou amanhã, a votação do segundo turno da reforma da Previdência, Sim. que é uma pauta que não está vencida. Isso aí vai causar sérios problemas para os trabalhadores, como você tem discutido aqui no programa. Nós temos a MP 881, que é aquela da liberdade econômica, que acaba de estraçalhar o que sobra da CLT. Trabalho aos fins de semana, todo tipo de... Você abre as empresas, isso é uma liberação geral para o crime organizado conseguir se legalizar. Sim. Enfim, ela é um desmonte geral da economia. A gente tem que discutir um plano geral de emprego no país. A gente tem que discutir a séria crise da educação. Nós vamos ter manifestações semana que vem. A universidade está sob ataque. Então, eu acho que o impeachment é uma não pauta. Agora, já que está aqui, eu vou discutir por que eu sou contra. Sim, você inclusive publicou 2 artigos, que é o impeachment é via ilusória para a esquerda, e daí foi tão comentado que você publicou uma parte 2, que é a via ilusória do impeachment parte 2. E você fala um pouquinho sobre essas questões, né, de a oposição tem que focar, então, em fazer oposição de fato e não em criar o impeachment que politicamente, de repente, pode não ser aceito, enfim. Olha, eu acho que o impeachment é aquela solução mágica que as pessoas querem, assim, para, de repente, eu ter uma solução para esse caldo, esse precipício que o país está vivendo. Então, solução mágica nunca é bom. A gente tem essa série de pautas concretas. O Bolsonaro ainda tem 30% de apoio na sociedade brasileira. Não está colocado com força essa questão de derrubar o presidente pela via do impeachment, mas, além disso, o impeachment em si é algo muito complicado. Porque você investir numa campanha do impeachment do Bolsonaro, você tem que, primeiro, você vai ter que admitir que o que foi feito contra a presidente Dilma não foi golpe. Porque como é que você justifica que há 4 anos, há 3 anos, a presidente foi derrubada por um impeachment, foi um golpe, e como é que você consegue tirar de você essa peste de que a campanha não é golpista? O fato do presidente estar fazendo coisas com as quais eu não concordo, com os meus amigos, com um grande número de pessoas não concorde, não é motivo para o impeachment, mas para combater concretamente cada uma dessas questões. Mas, daí eu vou jogar a palavra para o Paulo. Eu li um texto hoje de um jurista falando sobre tudo que já foi dito por Bolsonaro e como isso se encaixa em crimes. E só que daí ele fala, olha, tem tudo isso daqui pode ser configurado crime, isso daqui também, mas politicamente, sim, o impeachment não é viável. Então, juridicamente ele seria viável, mas politicamente não. Eu acho que a questão é que Bolsonaro põe a vida da República em risco. Eu acho que isso é inegável. A questão da gente pensar quando ou não o impeachment pode ser feito, eu acho que nutre um pouco da discussão daquilo que Hannah Arendt chama de banalidade do mal. Ou seja, até quando a gente vai ter que esperar para ter certeza de que esse governo precisa ser derrubado. A gente não pode esquecer que está em marcha um processo não só de desmatamento, de extermínio de indígenas, perseguição a homossexuais, perseguição à área da educação, principalmente pessoas de esquerda, e tudo isso nutrido a partir de discursos do presidente. Sim. Veja que, por exemplo, nos últimos dias, o próprio Trump se viu na obrigação de mencionar o supremacismo branco. Sim. Por conta do atirador que fez um manifesto basicamente enaltecendo o Trump, o seu discurso, e por isso levou a cabo o massacre. Então a gente não pode esquecer que figuras públicas, principalmente um presidente, ele tem responsabilidade sobre toda a nação. E que independentemente de suas ideologias, ele está representando desde o mais rico ao mais pobre, de qualquer gênero, enfim, do ponto de vista sexual. Então a gente tem que parar para pensar que há crimes de responsabilidade. Óbvio que ainda é muito cedo a gente discutir o impeachment, né? Acho que está muito crua a discussão, mas eu tenho a impressão também que a própria imprensa começa a divulgar mais essa ideia por conta da própria aprovação da reforma da Previdência. Sim. Eu tenho a impressão que tanto o mercado quanto a imprensa estavam esperando essa aprovação, estavam com um discurso de alguma maneira anestesiado contra a retirada desse presidente, mas eu vejo, por outro lado, que o caso da Dilma é muito diferente do Bolsonaro. Sim. A da Dilma é claramente um golpe, tanto é que
enfim, ela não foi incriminada no final das contas. E o que a gente estava discutindo era uma manobra econômica, se é que tenha sido uma manobra, né, de pagamentos de títulos, etc. Agora, no caso de Bolsonaro, a gente está discutindo questões de direitos humanos. E eu acho que o peso é um pouco diferente. Eu concordo, assim, do ponto de vista jurídico, o argumento do professor é muito lógico e faz todo sentido. Mas a gente está numa outra pauta agora, né, que aí são direitos humanos, preservação do meio ambiente. E, enfim, será que a gente vai ter que esperar 4 anos, esperar um caos generalizado? Devemos esperar o mal pior para que, sem querer ser redundante, mas entre todos os males o pior, para que a gente comece a pensar nessa ideia? Eu tenho ouvido muito isso sobre chegar num ponto de não retorno. Então, até onde a gente pode ir, até onde o Brasil aguenta, e daí, nesse sentido, tirar o Bolsonaro e depois ver o que faz. Muita gente tem. Inclusive, a gente conversa bastante com o jornalista Leandro Fortes, que participa aqui no nosso programa, sempre trazendo ótimas análises. E a gente tem discutido muito isso com ele, de que tira agora, depois a gente pensa o que faz, porque tem sido muito abusivo esse poder de Bolsonaro. Olha, o problema é que não tira. Agora você não tem força. Sim. É preciso saber o seguinte, o ponto de não retorno já se deu antes das eleições. Ele defendia tortura, morte aos indígenas, fim aos quilombos, não demarcação de terras indígenas. E o Bolsonaro não cometeu nenhum estelionato eleitoral. O que ele está fazendo, ele falou em campanha. E ele ganhou. Então, a derrota que a esquerda, que os setores democráticos, progressistas tiveram na eleição foi muito profunda. A misoginia, a homofobia, o racismo venceram. A barbárie venceu as eleições. É uma coisa profunda isso. Meu desejo lá no fundo é que o Bolsonaro saia. Agora, eu preciso analisar politicamente. Politicamente, eu analisar as coisas concretas, situações concretas. Eu tirar o Bolsonaro para entrar o Mourão, ou para entrar talvez o Maia, o Rodrigo Maia, não é que é trocar 6 por meia dúzia, é o projeto neoliberal de privatização, entrega da Petrobras, de Alcântara, ser feito com mais competência. Sim. Então, o Paulo tem razão quando fala assim, passou um limite. Eu também acho, a cada dia eu me escandalizo mais. Mas é preciso ver o seguinte, o que é a lei do impeachment? A lei do impeachment é um contrabando feito no regime presidencialista a partir do regime parlamentarista. O que é o regime parlamentarista? Você elege um primeiro-ministro, que é o chefe de Estado, com base no Congresso, nos deputados, que nós temos deputados e senadores. Eles elegem e eles têm o poder de tirar com o voto de desconfiança. Ou seja, o primeiro-ministro perde maioria, o que aconteceu com a Theresa May na Inglaterra. Sim. Cai e o parlamento elege outro ministro. Isso não existe, o regime parlamentarista, o voto não é dos congressistas, é do povo. Mas aí se faz esse contrabando, que é você colocar uma lei que é, na verdade, um voto de desconfiança para derrubar o presidente. Quando é que isso foi feito? Isso está na Constituição de 46, isso foi regulamentado por uma lei do presidente Dutra, em 1950. Quando é que se tentou derrubar presidentes da República no Brasil? No começo de 1954, tentaram promover o impeachment contra Getúlio Vargas. Sim. Contra o Collor, ele não chegou a ser votado em impeachment, ele renuncia. Contra o presidente Dilma, tentou-se, aliás, contra o Lula, se aventou em 2005 no bojo do Mensalão, mas não houve maioria porque a vida das pessoas estava melhorando e ninguém dava bola para uma campanha de impeachment. E a presidente Dilma, na verdade, a Dilma, se não me engano, me corrige, Paulo, é o primeiro presidente brasileiro a de fato sofreu impeachment. O Delfim Moreira tinha sofrido, não era impedimento, era em 1919, ele sofreu um processo, ele foi impedido, mas não existia a figura do impeachment. Então, só para eu terminar, não quero me alongar muito, não, mas o impeachment é julgado pelo Congresso. Então, não importa se é crime ou não. Você perdeu a maioria, você está sujeito ao impeachment. Esse é o risco do impeachment em si. Sim. Ele não julga crime. Então, a gente político, Ele é político. Porque se fosse crime, vai para o Supremo, sim, não para o Congresso. O Congresso julga politicamente. Sim. E o meu receio é a gente investir na campanha do Bolsonaro e banalizar o impeachment. Vários prefeitos pelo interior do Brasil têm perdido mandatos porque perdem a maioria na Câmara. O Crivella, no Rio, que não é santo de minha devoção, sofreu 3 processos e venceu os 3. Ou seja, você entra numa dinâmica que se a gente eleger um presidente de esquerda
no país novamente, você corre risco de em 6 meses ele cair, porque o impeachment está tão banalizado, como eu falei, que ele se torna moeda corrente. Olha, se você não se comportar, você sofre impeachment. Fragiliza a democracia. Exatamente, esse é o meu receio. Sim. Agora, a gente tem conversado muito sobre essa questão dos 30%, né? Que as pesquisas mostram que esse eleitorado do Bolsonaro de 30% se mantém desde o começo da eleição, caiu um pouquinho, mas ele tem se mantido. Paulo, você acredita que esse equilíbrio de forças que existe hoje no Congresso, por exemplo, ou mesmo essa base bolsonarista, tende a mudar? Olha, eu tenho a impressão que essa base fiel a Bolsonaro, ela representa tudo que há de mais retrógrado no Brasil, né? Necessariamente diz respeito a uma herança de uma mentalidade escravocrata, de uma religiosidade extremamente conservadora, hipócrita ao mesmo tempo. Então, eu acredito que esse número tenda a ser reduzido, mas não a tal ponto que Bolsonaro deixe de circular pelo meio público, né? Seja como deputado, um senador no futuro. Eu acho que esse é um ponto dramático da nossa democracia. Sim. A democracia, ao mesmo tempo que permite que todos participem, permite também que qualquer um participe. Eu acho que esse é o grande problema. A gente não pode esquecer também que, por exemplo, um filósofo chamado Walter Benjamin, ele discute que o estado de exceção, consequentemente o fascismo, ele convive com as democracias. A ponto que a regra, aliás, a exceção se transforma em regra, né? E eu acho que nós estamos vivendo isso no nosso país. A Constituição está sendo desrespeitada, houve todo um manejo de secretarias e pastas dentro do ministério dos ministérios que não seguem a Constituição. Então, tudo isso vai angariando também um crime de responsabilidade, cujo o impeachment teria essa tarefa de julgar politicamente o presidente. Claro. Vejam que o Bolsonaro passou a campanha inteira e antes da campanha culpabilizando o PT por distribuir cargos de acordo com interesses políticos, etc. Lógico que o PT fez isso, mas não nessa escala que nós estamos vendo hoje, a ponto de um presidente, o caso Bolsonaro, tentar colocar o seu filho na embaixada dos Estados Unidos. Isso não tem pé e cabeça. Enfim, a mesma coisa com o presidente do INPE que foi demitido. Sim. Ou seja, a gente está diante de dados de ordem civilizatória, científica, não são achismos. Então, eu acho que é diante disso que o próprio Bolsonaro, a cada dia, cava a sua própria cova, né? Sim. Enfim, enfim, eu vejo como um caso totalmente diferente aquele que ocorreu com Collor e com a Dilma. Porque em nenhum momento nós colocamos em questão essas problemáticas. Sim, claro. De ordem civilizatória. Sim. Uma pedalada fiscal não se compara, caso realmente tenha ocorrido, né? Pelo menos é o que dizia o processo, essa pedalada ela não se compara o que é agir contra os direitos humanos. Sim. Não, eu queria dizer o seguinte, qual é a visão, o que sustenta o Bolsonaro? Porque tem uma parcela da opinião pública, como bem fala o Paulo, que representa, que elegeu esses deputados, que representam o que existe de mais selvagem no mau sentido, não é selvagem do ponto de vista ecológico, na vida pública brasileira, que sustenta o Bolsonaro, mas em última instância são os grandes donos do dinheiro. É aquilo que genericamente a gente chama de grande capital. O grande capital tem nome. Por exemplo, um deles é Cândido Bracher. Todo mundo deve ter visto aquela entrevista dele, que é o presidente do Itaú, na Folha de São Paulo semana passada. Cândido Bracher diz, com toda a candura que uma pessoa chamada Cândido pode falar, o seguinte, que ele está muito entusiasmado com o Brasil, porque pouco importa o que o Bolsonaro fale. O projeto econômico, as reformas estão indo bem, nós temos 12% de desempregados, isso significa que tem menos gente comprando é menos pressão de consumo que pode fazer elevar os preços, né? Quer dizer, você tem muita procura e pouca oferta, você pode fazer. Isso faz com que a gente tenha uma janela para o crescimento muito boa. É uma fala criminosa, muito pior que a do Bolsonaro. É porque o seu Cândido Bracher, ele é um engravatado, é elegante, esquia em Aspen. Ninguém fala nada do escândalo dele. Esse é o sustentáculo do Bolsonaro. É isso que nós temos que investir contra. São essas bases concretas do Bolsonaro que fazem se materializar o projeto de privatização, o projeto de desmonte da educação. E nós temos um flanco que o Bolsonaro está aberto, que tem que ser combatido, são os vazamentos. Hoje à tarde teve um vazamento
que do ponto de vista do vazamento da Vaza Intercept, Jato, claro. que do ponto de vista da opinião pública pode não pegar muito, que é o Dallagnol tramando a derrubada do Gilmar Mendes, que também não é uma figura que eu seja simpático. Mas ali o Dallagnol investe contra um cachorro maior que ele, contra um cachorro grande. Vai ser uma briga boa. O que significa esses vazamentos? Que todo o cenário montado para eleger Bolsonaro, condenação do ex-presidente Lula, a ideia de que tudo é melhor do que a roubalheira do PT, não que o PT seja santo, mas tudo é melhor que a roubalheira do PT, de que é preciso colocar alguém que seja machão na presidência, que seja um sujeito que bote a casa em ordem, foi construído pelo Sérgio Moro e pelos seus asseclas. Derrubar o Sérgio Moro é derrubar a lógica do governo Bolsonaro. Para mim, hoje, é mais interessante pegar o flanco onde ele está descoberto, é uma investida pesada contra esse pessoal da Lava Jato, contra o Sérgio Moro, que desmonta a lógica inteirinha do governo Bolsonaro. Já que você trouxe esse assunto à tona, eu vou botar mais uma pessoa na conversa. Já ouço o Paulo. Peraí, rapidinho. Porque a gente vai voltar a falar, então, sobre essas novas revelações da Vaza Jato, com mensagens apontando uma perseguição do procurador Deltan Dallagnol a ministros do STF, principalmente Gilmar Mendes. Conversamos agora com o jurista Hugo Albuquerque. Oi, Hugo, tudo bom? Bem-vindo aqui no Bom para Todos novamente. Boa tarde, Thalita. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde aos telespectadores, aos integrantes da mesa, o professor Maringoni. Então é isso, né? Mais uma revelação bombástica, né? Eu estava agora há pouco no fórum e vi a repercussão. Então, é mais uma denúncia grave de que a Lava Jato ela funcionava como qualquer um elemento jurídico totalmente estranho, um corpo político, quase como um corpo estranho no interior da máquina de justiça brasileira, onde, quando a gente lê e escuta os vazamentos, nenhuma daquelas figuras acreditava naquela encenação. Eles sabiam muito bem que era uma encenação, o que não é muito incomum no que diz respeito à oligarquia brasileira, na maneira como ela se relaciona com a justiça, né? No fim das contas, quem acredita nessa máquina de justiça tal como ela é, muitas vezes é a esquerda, é o povo, mas a elite que integra essa máquina de justiça não acredita muito nela, não. Os integrantes da Lava Jato tampouco, né? E o que se comprova aí é que o STF, que foi central, seja pelas suas decisões, seja pelas suas omissões, foi central para que a Lava Jato pudesse transcorrer como transcorreu, ele agiu, seja pelo apoio de alguns ministros à causa do Deltan e do Moro, ou pelo constrangimento que foi feito contra outros ministros que não eram simpáticos ao funcionamento da Lava Jato ou ao impacto político da Lava Jato, como o caso do ministro Gilmar Mendes, que é uma figura insuspeita de qualquer esquerdismo, insuspeita de simpatias pelo PT, mas que talvez se opusesse à Lava Jato por uma série de coisas, dentre elas o impacto real sobre o funcionamento da democracia brasileira, não a democracia no sentido amplo, mas a democracia no sentido liberal. O ministro Gilmar Mendes temia, talvez com alguma razão, que se as coisas corressem como correram, daria aí. Muita gente achava que não. Muita gente de boa fé, grande parte da nossa sociedade, mas muitos juristas, muitos políticos, muita gente de esquerda, muita gente progressista, pensou que não. E, inclusive, tratava como quase uma teoria da conspiração. E agora está se revelando, é isso. Sim. A Lava Jato, numa total... Como você mesmo disse, o próprio Deltan fala, né? Ele é avisado, na verdade, ele é informado. Olha, você está indo além das suas funções, isso não é função de procurador. E ele sabe o que ele está fazendo, que é contrário às funções dele. Então, muito interessante. A gente comentava aqui no estúdio em relação a esse vazamento, de fato, e você falava sobre essa questão, que o Hugo também reforça, de Gilmar Mendes ser um defensor liberal. Então, mas, de fato, havia essa preocupação com a questão da democracia e do que estava sendo defendido até então. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que o Gilmar, ele foi uma das pessoas historicamente mais próximas ao PSDB que perceberam onde isso daria, né? Talvez a priori ele não fosse atingido, se o Gilmar se coloca como um defensor da Lava Jato, como outros ministros, como Luiz Fux, como
o próprio Barroso, mas ele preferiu se alinhar. Ele preferiu não se alinhar, ele preferiu confrontar esse estado de coisas, porque, na verdade, todos aqueles tucanos que não quiseram confrontar a Lava Jato foram poupados. Vide a maneira elogiosa como o então juiz Moro, hoje em dia ministro da Justiça, se referia ao Fernando Henrique Cardoso. Mas o que está cada vez mais claro é que a Lava Jato ela confirma todas as piores teorias, conjecturas e hipóteses que foram traçadas a respeito dela. Que já era um tanto óbvio diante da análise, digamos, científica dos autos, dos muitos processos, da técnica empregada, da mistura entre polícia, entre Ministério Público e Judiciário, é uma coisa totalmente indevida. Mas a sociedade, com a sua justa indignação em relação à corrupção, ela acabou sendo levada a acreditar que aquilo era por um bem maior, a parte da sociedade que compreendeu, da opinião pública, que compreendeu que haviam abusos. Agora, os vazamentos atingem diretamente o ministro Moro e o Deltan, que parecia ser muito mais operador do ministro Moro, sua longa manos, e que se expunha muito por isso. Eles trabalhavam por um projeto de uma restauração conservadora no Brasil. Isso não resta dúvida. Hoje em dia, o que já era óbvio, resta comprovado. As motivações, a maneira como eles não acreditavam no sistema de garantias liberais, na verdade. Trabalharam para isso e lograram êxito, até que foram pegos com a boca na botija por um meio como o Intercept, que acabou realizando os vazamentos, que também não é um meio, digamos, talvez um meio que os americanos chamam de liberal de esquerda. Inclusive, seu editor, Glenn Greenwald, faz um trabalho magnífico, mas era um sujeito que até outro dia se indispôs com muita gente defendendo a Lava Jato. Então, se havia alguma conspiração contra a Lava Jato, com certeza não passava pelo Intercept. Isso foi revelado. Agora, é algo muito chocante. É algo muito chocante, porque uma parcela da sociedade prefere passar uma borracha por cima disso, porque se beneficiou e se beneficia, ou pensa que se beneficia do resultado prático da Lava Jato, que é o governo Bolsonaro, e tudo aquilo que ele significa. E uma outra parte é levada a crer, e uma outra parte da sociedade se encontra ainda muito confusa, porque durante muito tempo foi dito e repetido na mídia que a Lava Jato seria a redenção da República. E agora, diante dessas notícias, é um turning point, é uma virada muito brusca para a opinião pública que está acompanhando, mas acompanhando sem entender, porque você passa 4 anos ouvindo uma coisa e agora ocorre outra, as pessoas ficam, no mínimo, confusas. Sim. Isso torna a obrigação da imprensa e, sobretudo, dos juristas em se posicionar de uma maneira enfática contra muito grande, né? Porque, de certa maneira, faltou ênfase, faltou empenho, faltou honestidade durante muitos anos. Precisamos chegar até aqui, com vazamentos, com áudios, possivelmente vídeos, para que o que já estava muito claro nos autos, na maneira como essas investigações, esses processos, essas acusações eram feitas, isso tudo já comprovava, né? Claro. Então chegamos a um ponto que é o ridículo até, de expressar ter vazado da maneira como vazou, para que o óbvio se tornasse evidente. Sim, a gente passou a entender muito mais sobre as entranhas do judiciário e por isso que é tão bom ouvir pessoas como você, juristas, que trazem essas explicações aqui para o nosso público. Muito obrigada, Hugo, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Tenha uma boa tarde e agradeço novamente pelo convite. Boa tarde, um abraço, até mais. Tchau, tchau. E olha só, o site UOL acaba de divulgar declarações de Gilmar Mendes sobre a reportagem do El País com a denúncia de que Deltan Dallagnol queria derrubá-lo do STF. Ao chegar agora há pouco no Supremo, Gilmar Mendes comentou, abre aspas, a mim me parece que isso é revelação de um quadro de desmando completo. Revela a gestão da PGR, Procuradoria-Geral da República, e certamente vamos ter ainda surpresas mais desagradáveis. Temos que reconhecer que as organizações Tabajara estavam comandando também esse grupo. E finalizou, eu acho que está na hora de a Procuradoria tomar providências em relação a isso. Tudo indica, à medida que os fatos vão sendo revelados, que nós tínhamos uma organização criminosa para investigar. Portanto, eles, os procuradores, partem de ilações absolutamente irresponsáveis. Fecha aspas.
Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Briga de coronéis no judiciário, né? Não é? O que vocês esperam que vai Eu acontecer? quero comentar uma coisa. Diga. O Dallagnol e a Lava Jato investiram contra o melhor ministro do Supremo. Eu discordo radicalmente do que o Gilmar Mendes pensa. Sim. É um homem conservador, tal, mas como quadro jurídico e como quadro político, ele põe no chinelo todos os outros. Se a gente for ver que o presidente Lula indicou 7 membros do Supremo, o presidente Dilma 6, ou seja, os anos petistas resultaram em 13 indicações, só o Getúlio Vargas, no Estado Novo, indicou mais, indicou 15. Não tem nenhum que chega aos pés. Indicou essa figura lamentável e medíocre, esse esbirro que é o Toffoli. Indicou figuras como a Carmen Lúcia para satisfazer articulações agradar o Aécio. Indica o Fux para agradar o Sérgio Cabral. E as outras negociações, indica uma figura como o Barroso, que é um liberal da Primeira República, uma figura lamentável. E ao invés de se querem investir contra o Supremo, eles foram pegar justamente o melhor deles, o que tem mais articulações no meio político, na opinião pública, nos meios de comunicação. Como o Paulo bem fala, é uma briga de cachorro muito grande. Sim. E eu acho que a Lava Jato, que o Dallagnol, pelo menos, vai ser duramente atingido. Se for, o Sérgio Moro vai ficar naquela situação de quem tem um BMW, que está no poder, com os 4 pneus furados e sem estepe, no escuro, numa estrada que não tem o posto de gasolina mais próximo, está a 200 quilômetros. Ou seja, ele vai ficar sem pai nem mãe, vai continuar no governo, não vai sofrer, se sair do governo, não vai ficar sem emprego, sem mãe de se manter, mas ele se isola de uma maneira. Isso é muito positivo, esse é o grande flanco do governo Bolsonaro. Exato, para o governo Bolsonaro é positivo que isso tudo aconteça com o Sérgio Moro, esse enfraquecimento? Não, é positivo para a democracia. Ah, sim. Sim. E para o governo Bolsonaro? É péssimo. É? É péssimo porque, se fosse um filme, o governo Bolsonaro, o Moro seria o produtor. É aquele cara que monta o cenário da cena principal. A cena principal são as eleições. Qual é o cenário? Tira o candidato mais popular, tira o Lula, cria uma narrativa de que qualquer petista é ladrão e cria uma narrativa de que é preciso um salvador da pátria. Sim. Essa é a ideia geral da Lava Jato. O Moro fez isso. Você tira o produtor do filme, tudo bem, tem um roteirista, tem outra coisa, mas acaba a lógica, o cenário vem abaixo, pof. O cenário da eleição do Bolsonaro vem abaixo se o Moro cair. Por isso que o Bolsonaro segura o Moro. Não é só porque ele é um ministro popular, ainda popular, embora tenha uma popularidade cadente. Acaba a ideia geral do governo Bolsonaro. É que eu já vi algumas leituras de que Moro seria o grande concorrente contra Bolsonaro nas próximas eleições. Mas isso é o e esse futuro. enfraquecimento talvez beneficiaria o governo Bolsonaro. Eu tenho a impressão que a população, no geral, ela tem uma visão muito ingênua sobre o direito. Sim. Ou seja, qualquer sentença é uma verdade absoluta, como um dogma religioso. Sem elucidar e destrinchar o processo, como foram feitas as delações, a própria prisão do Lula, né? Enfim, o processo foi antecipado, passaram na frente de vários outros, enfim. O que fica claro nessa situação, eu acho que gradativamente a grande imprensa vem divulgando isso, é de que Moro e Dallagnol não realizaram justiça, mas sim uma molecagem jurídica. Sim. Claro. Eu acho que isso, cada dia que passa, fica mais evidente. Ou atuaram como pistoleiros, né? Aquele Sim, jeito que você faz um acerto, pega aquele lá. Sim. Eles vão atrás e pegam. E o direito é absolutamente manipulável, de acordo com interesses econômicos, políticos. Então, várias vezes sou questionado sobre isso. Não, mas foi julgado, inclusive, na segunda instância. Como assim o Lula não é culpado? A gente já falou aqui, inclusive, com o jurista Fernando Ideu, que ele falou que só o nazismo não, mas o nazismo fazia como a Lava Jato, de escolher pessoas para investigar e não investigar a partir de fatos. E era isso que estava sendo feito, Exatamente. né? Agora, a gente está falando em impeachment, mas levando em conta todo esse cenário, existe a possibilidade de anulação da eleição de 2018, tendo em vista o processo da Lava Jato na construção dessa eleição? Eu acho que é difícil porque a justiça eleitoral, ela caminha com pernas próprias, né? Ela tem uma certa autonomia, o papel dela é analisar enfim, o processo por si só, se houve ou não houve fraudes, etc. Né? Agora, Sim. o que ocorre além disso são outros tribunais que devem julgar, mas sem intervenção sobre o resultado das eleições. Fora que o processo já ocorreu. Sim. O que a gente tem que discutir é daqui para frente, né? Não mais o processo anterior. Eu acho essa história de anulação das eleições uma aventura muito perigosa.
Porque você começa a investir sobre a legalidade de um processo que envolveu 110 milhões de eleitores, ou seja, metade da população brasileira. Você levanta uma suspeição que você pode dizer, olha, houve uma campanha de fake news, houve manipulação porque o WhatsApp isso, o WhatsApp aquilo, mas você colocar em dúvida um processo que foi construído a duras penas na sociedade brasileira, depois da ditadura, é muito perigoso. É mais uma vez, você banalizar não é o mal, é você banalizar um processo que está se consolidando na democracia brasileira. Se eu anulo essas eleições, daqui para frente, quer dizer, qualquer coisa eu anulo a eleição. Ah, vamos anular, vamos anular. E o que a gente viu vai lá. Nos últimos anos das eleições, essa disputa, né, entre direita, esquerda, xingamentos, etc., ela ocorre até as vésperas das eleições. Sim. Uma vez assumindo o cargo, os ocupantes, eles exercem uma atividade republicana. Mas isso não tem acontecido, não, exatamente. né? Essa é a responsabilidade do Bolsonaro. Não tem governado De não ter largado aquele discurso revanchista na condição de presidente da República. Sim. Isso é inadmissível. Quem levantou a ideia de anulação das eleições foi o Aécio Neves, em 2015, depois da derrota para Dilma. E aquilo era uma pregação golpista já. Sim. Já era aquilo. Depois a gente teve o golpe e isso se apagou na memória das pessoas. Foi gravíssimo o que o Aécio fez. Porque ali ele começa a chamar o PT de organização criminosa. Ele traz para a política o linguajar de delegacia, de porta de delegacia. Ou seja, é uma organização criminosa, então contra uma organização criminosa tudo é válido. Isso abriu o caminho para o impeachment. Porque não importa se houve crime ou não, se houve algum tipo de falta séria cometida pelo presidente. É uma organização criminosa, vamos tirar, vamos anular. Sim. É muito perigosa É que a gente fala na interferência da Lava Jato no processo por conta até da retirada do presidente Lula como candidato e em função da Lava Jato. Então, tem algum problema nessa... Eu acredito que o que pode ser feito é responsabilizar aqueles que prenderam Lula. Claro, mas sim. não é anular uma eleição. Entendi. São pesos bem diferentes. Né? E qual vocês acreditam que seja o impacto desses vazamentos no julgamento agora da suspeição do ex-presidente Lula pelo STF? Da suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula? Não sei, o STF... já há algum tempo deixou de ser... Eu não sou jurista, não entendo nada de leis, quer dizer, sei só o que não pode e o que não pode. Eu sei que eu não posso jogar um tijolo na testa do guarda que eu vou preso. Além disso, o meu conhecimento parou por aí. O STF se tornou uma instância política. Sim. A gente vê pelos votos dos ministros várias questões. Por exemplo, essa possibilidade que o STF há 2 meses abriu de qualquer presidente estatal poder privatizar a sua subsidiária é uma iniciativa política. O STF muitas vezes legisla no lugar do Congresso. Então, eu não sei dizer. Agora, como a gente tem hoje uma instabilidade política muito grande no país, mas eu acho pouco provável. Pelo comportamento que o STF tem tido na sentença e no processo do presidente Lula. Sim. Eu vejo que o STF está encurralado, né? Primeiro que não deveria ser uma instância política, como ele bem disse, adotou essa postura e libertando, de repente, o Lula, eu acredito que os 12 membros estão em risco de um golpe mesmo, né? Capaz, a longo prazo, que esse grupo que apoia o Bolsonaro, seus eleitores, a própria cúpula militar não aceite uma decisão como essa. Não podemos esquecer que, ano passado, altos membros do escalão do Exército lançaram essa ideia de que se o STF libertasse o Lula ou não o prendesse, haveria alguma forma de intervenção sobre as instituições. Sim. Agora, é preciso também, Paulo e Thalita, acabar com essa história dessa supremacia dos militares na vida pública brasileira. Os militares, constitucionalmente, são guardiões da Constituição. Essa história de um general tuitar isso, o outro vazar para a imprensa aquilo, tem que acabar. Nenhuma democracia resiste a isso, porque qual é a ameaça que está subjacente? Eu tenho tropas, eu tenho uma coluna de tanques atrás de mim. Que história é essa? Aonde isso? Então, a gente não pode ficar ao jogo, e eu acho que nem são todas as Forças Armadas, essa meia dúzia de aloprados, meia dúzia não, tem um pouco mais, da banda podre das Forças Armadas, que assumiu o governo,
que está lá atrás de boquinha, como o Mourão, que queria uma boquinha para o filho dele, que o Heleno, que tinha um emprego de 58 milhões com o Nussmann no Comitê Olímpico e nunca reclamou da corrupção na área dos esportes. Essa gente vinha ameaçar a democracia. O que é isso? Mas e essa ocupação dos militares no governo? Porque hoje, inclusive, é mais um cargo que está sendo tomado por um militar, que é a presidência interina do INPE. Então, mais um militar agora no governo Bolsonaro também. É preocupante? É preocupante porque com militares a discussão ela é diferente. É difícil haver um debate democrático com quem está armado. Sim. Você tem um jogo de forças totalmente dispar. Sim. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu estava de férias agora, passei pelo Egito e pela Turquia, eu vi movimentos muito próximos do que pode ser que ocorra aqui. Na Turquia, o presidente, enfim, prendeu professores, congressistas, colocou os meios de comunicação a seu favor, juízes e tudo mais. No Egito, é o exército que controla absolutamente tudo. O resultado disso é atraso econômico, né? Puxando um pouco uma fala anterior do professor sobre o executivo do Itaú, é um grande suicídio econômico que muitos empresários estão fazendo. Olha, o Bolsonaro pode falar o que quiser desde que faça as reformas. Porque a longo prazo, o que vai acontecer? Investimentos estrangeiros tendem a sair do país. Nenhuma empresa quer investir em países onde não se respeitam direitos humanos, onde não se preservam as reservas naturais e tudo mais. Claro. Isso mancha a imagem da empresa. Claro. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. O que o Bolsonaro traz com o seu discurso é a barbárie. Sim, não é positivo realmente até para os empresários que estão à frente das empresas. Eu acho que já não deve ter preconceito contra militar. Quer dizer, ao mesmo tempo, como não se deve exaltar, porque você tem militares tecnicamente muito competentes. O Osiris Silva, que fundou a Embraer, o brigadeiro Montenegro do Centro Técnico de Aeronáutica. Você tem dezenas, o almirante Otton, que está injustamente preso, que estava no comando do projeto submarino nuclear. Não se trata de colocar ou tirar um militar do INPE. Importa dizer o seguinte, foi tirado o Ricardo Galvão, não é isso? O presidente do INPE? Ricardo Galvão, exatamente. Ricardo Galvão isso. Foi tirado por um golpe que o presidente Bolsonaro não admite a verdade científica, não admite que você tenha ele briga com os fatos. Quem briga com os fatos geralmente são os ditadores, quer dizer, ele vai fazer o que daqui para frente? Vai revogar a lei da gravidade? Vai dizer que botar na lei que a Terra é plana? Então, não se trata de colocar um militar, mas de se tirar porque um dado científico não agrada o governante. Claro. Ai, pessoal, eu queria ficar muito mais tempo discutindo com vocês, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer ouvi-los e poder trazer esse tipo de informação para os nossos telespectadores. Agradeço, quero falar uma coisa. O que a gente menos discutiu foi o impeachment, o que mostra que essa não é a pauta. A pauta são todas as outras que a gente falou aqui. Acho que foi importante para a gente entender o que de fato está em jogo e realmente a importância e desimportância de um impeachment nesse momento. Foi muito legal ter ouvido vocês. Obrigada. Obrigado. Valeu. Olha só, Bom para Todos continua. A gente vai falar agora com a Rede Nossa São Paulo, porque terça-feira é dia de participação da Rede Nossa São Paulo e hoje com pesquisa inédita que foi divulgada hoje, inclusive. Quem tem informações é a Carolina Guimarães. Oi, Carolina, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bom? Sim, exatamente. Essa é uma pesquisa inédita da série Viver em São Paulo, que são pesquisas temáticas da Rede Nossa São Paulo. E pela primeira vez a gente fez essa pesquisa, que é a pesquisa de pedestres, né? Essa pesquisa foi realizada em conjunto com várias associações que trabalham para a mobilidade ativa com foco no pedestre. A gente montou 5 perguntas e saiu a campo realmente, o Ibope, né, saiu a campo para fazer essas perguntas para os paulistanos. É muito interessante porque essas respostas, elas refletem muito as dinâmicas de bairro e socioterritoriais, né, na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, a gente entendeu aonde os paulistanos vão mais a pé, aonde eles conseguem chegar em 15 minutos de caminhada, e a gente também conseguiu ver algumas diferenças quando a gente faz um recorte de renda na população. Então, eu não sei se você sabe, mas o paulistano vai mais a pé à padaria, ao mercado e à farmácia.
E é interessante ver isso porque realmente são temas de utilidade, né? O que você chega mais perto. E aí foi interessante quando você cruza essa pergunta junto com a outra pergunta, onde você consegue acessar em 15 minutos. Então, geralmente, você consegue acessar em 15 minutos esses 3 lugares, né? Então, realmente é um escopo de bairro. E você também consegue ver que as pessoas que têm uma renda mais alta, elas têm acesso em 15 minutos a quase tudo. Então, a gente aí traz, por exemplo, um tema de equipamentos socioculturais, que em algumas áreas você não tem, mas nas áreas mais afluentes, né, que a gente constata isso através da renda das pessoas, essas pessoas têm acesso em 15 minutos a tudo isso. Então, é interessante ver esse comportamento com o território. Tem uma questão estrutural também que é interessante. 74% dos moradores da cidade já caíram na calçada, então mostra um pouco das condições. 68% da população considera a manutenção de calçada como a medida mais urgente que a prefeitura precisa tomar para garantir o bem-estar dos pedestres. Sim, eu acho que no final das contas acaba sendo um comportamento meio coletivo, né? Porque existe essa infraestrutura que ela é deficitária e realmente muitas pessoas acabam convivendo, infelizmente, com esses mesmos problemas. Então, realmente, a manutenção das calçadas, ela é importante. Tem até agora o Covas tem uma medida para investir nas calçadas. Infelizmente, ainda é uma porcentagem baixa, né? Em termos absolutos, a gente está falando de 1,2 milhão de metros quadrados de calçada, mas isso, no final das contas, só representa 25% das calçadas. E a maioria das calçadas são as que têm maior fluxo, mas, tristemente, acaba sendo sempre uma concentração de investimento no centro, né? No centro expandido, e muitas vezes a gente tem esses problemas muito fora do centro, né? E sim, esse tema de melhorar a calçada e a infraestrutura da calçada daria toda uma possibilidade até de fortalecer o caminhar, porque o caminhar hoje em dia ele representa 1/3 das viagens de deslocamento da cidade, ou seja, ele deveria ter o mesmo tipo de investimento e a mesma atenção que o carro, né? Mas a gente ainda, infelizmente, vive numa carrocracia, que é o nosso modelo de desenvolvimento urbano. É muito interessante constatar isso, a relação entre calçadas e bem-estar. Com certeza, com certeza. Eu acho que, por exemplo, a gente está... essa pesquisa ela saiu durante a Semana do Caminhar, que é uma iniciativa idealizada pela Sampapé, que é uma organização da sociedade civil que visa a mobilidade ativa, e exatamente a temática é aprendendo caminhando. Então, o caminhando ele pode ser tanto lúdico, mas ele também é um tema de deslocamento, de mobilidade ativa, né? Então, você tem esses dois lados, essas duas perspectivas. Maravilha, Carolina. Obrigada. Semana que vem tem mais pesquisa, é isso? Tem mais pesquisa e semana que vem é sobre a mobilidade, então a gente teve esse recorte mais da mobilidade ativa do pedestre e aí a gente vai falar de todos os modais e de uma maneira mais complexa da mobilidade como um todo, mobilidade urbana. Inclusive a carrocracia, é isso? Infelizmente existe essa terminologia e essa carrocracia é muito interessante, porque especialmente agora a gente está vendo uma migração das pessoas dos modais coletivos para os aplicativos, né? Então, isso também é um desafio que a gente está vendo agora, assim. É bem complexo. Bacana. Obrigada, Carolina. Um beijo, até semana que vem. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Bom, você que curte a TVT, não se esqueça de contribuir com o nosso financiamento coletivo para ajudar a manter e fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. Muito obrigada pela companhia durante essa tarde. Bom para todos. Volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.